pela fé. Sim, Senhor, nós cremos que nós podemos clamar a Ti, Senhor, com fé, com todo o nosso coração, crendo, Senhor, que o Senhor é o Deus do impossível, Senhor. E nós Te glorificamos, Senhor. Também, Senhor, aos nossos irmãos que ofertaram nessa hora, que dizimaram nessa hora, nós Te pedimos, Senhor, abençoa, Senhor, a vida de cada um deles, Senhor, dando a eles graça, Senhor, prosperando, Senhor, não só na vida financeira, mas também na vida espiritual, ó Deus, na vida, Senhor, sentimental, ó Deus, das suas famílias, ó Deus, dos seus trabalhos. Espírito Santo, nós Te pedimos nessa hora que o Senhor possa mover dentro do nosso coração, ó Deus, e nos transformando, Senhor. Pai, que nessa hora, também ao ouvir a Sua palavra, o nosso coração, Senhor, seja como um solo fértil, como diz a Tua palavra, Senhor, que a Tua semente, quando é lançada, ela possa encontrar esse solo fértil, onde, Senhor, o Senhor mesmo derramará a Sua chuva, ó Deus, e essa semente criará raízes, se fixará e crescerá com saúde, ó Deus, prosperando, Senhor. Pai, que realmente essa palavra possa prosperar no nosso coração. E nós Te pedimos, Senhor, usa, Senhor, a vida do pastor Giovanni agora, que vai trazer a Sua palavra. Coloca, Senhor, as Tuas palavras na boca do Teu servo. Deus, e que o Teu nome seja glorificado, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Então prepare o seu coração para que você possa receber agora a ministração da palavra com o pastor Giovanni. Pastor. Olá, pessoal. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida e o seu coração. Nós estamos em tempos de quarentena, né? As pessoas enclausuradas nas suas casas, ali curtindo a sua família, né? Criando um ambiente de fé, os cultos domésticos rolando ali, graças a Deus por isso. Nós não entendemos tudo aquilo que está acontecendo ao redor, né? A grandeza, a dimensão dessa pandemia, mas nós temos a certeza de algo: o nosso Senhor está conosco. A nossa fé há de crescer ainda mais, ela vai ser forjada e aprovada por Deus desse momento em que nós estamos vivendo. E para trazer fé ao seu coração, esperança ao seu coração, e ao mesmo tempo senso de proteção, de guarnição da parte do Senhor, nesses dias difíceis que estamos vivendo, mas que o nosso coração está mais sensível para buscarmos a Deus, para louvarmos ao Senhor, para buscarmos a palavra de Deus, para buscarmos ao Senhor através da oração, do jejum, da adoração. E nós agradecemos por esse tempo que Deus tem proporcionado a isso. Nós vamos trazer uma palavra para o seu coração. O tema da nossa ministração hoje é o amor que protege. E nós estamos baseados no Salmo 91. Eu vou ler todo o Salmo com você, mas gostaria de destacar apenas os 3 versículos finais, o 14, o 15 e o 16, que falam acerca desse amor a Deus da nossa parte, do amor de Deus na nossa direção e da proteção do Senhor e da redenção do Senhor a nosso favor. Nós que somos filhos de Deus, nós que pela graça de Deus colocamos a nossa confiança, o nosso coração na obra de Jesus de Nazaré, na cruz do Calvário, que levamos realmente Deus a sério, com uma vida de fé bíblica, uma fé confiante, uma fé ousada, uma fé pujante diante do Senhor e também de obediência aos preceitos de Deus. Nós queremos falar sobre isso, o amor que protege. Será que você entende o que é realmente amar a Deus? Será que você entende que Deus está disposto a cuidar de você e te proteger? E é sobre isso que nós vamos falar nesse lindo salmo, talvez um dos salmos mais lindos da palavra de Deus, memorizado por muitos, cujo autor ninguém sabe qual é. O autor do Salmo 91 é desconhecido, segundo os especialistas, os biblistas, mas muitos deles acreditam que provavelmente foi Moisés, o grande estadista de Israel, o legislador do Antigo Testamento, o pai da Torá, da lei de Deus, do Pentateuco. Provavelmente, foi o escritor do Salmo 91, segundo dizem esses especialistas. E ele tem, esse salmo, uma palavra de Deus para o seu e para o meu coração. A Bíblia Sagrada diz no Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa.
cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, e na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei, e saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Gostaria de destacar, amados, desse lindo salmo, os 3 últimos versículos. Como eu falei para vocês, é baseado nesses 3 últimos versículos que nós vamos estar aqui refletindo à luz da palavra de Deus, a palavra que Deus tem para os nossos corações. O Salmo, então, 91, versículo 14, ele diz: porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei. E essa palavra é para o seu coração, para o meu coração. Por quê? A Bíblia diz: pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Olha que palavra tremenda. Esses 3 últimos versículos são os que mais me chamaram a atenção, né? Claro que todo salmo é maravilhoso, cada versículo tem princípios valiosos para mim e para você. Você pode adquirir a promessa que é necessária para você, para o seu coração, para a sua casa, para a sua família. Mas esses 3 últimos versículos me chamaram muito a atenção. Hoje de manhã, quando estava meditando à luz da palavra de Deus, Deus me ensinou 3 princípios fundamentais, 3 valores espirituais que eu gostaria de compartilhar para você, nessa tarde especial de Deus, agendado no coração de Deus, com o seu e com o meu coração. A Bíblia diz, em primeiro lugar, a chave é o amor. A chave de Deus para nós termos toda essa proteção do Salmo 91 é o amor. Um fato já é claro, querido: Deus te ama. Por isso ele revelou o seu amor na cruz do Calvário, entregando Cristo Jesus para morrer pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelo pecado de cada um daquele que se arrepende, confessa o seu pecado, muda a sua vida verdadeiramente, passa a viver uma nova vida que Jesus nos oferece. Então um fato já é claro: dentro dessa primeira chave, que é o amor, Deus ama você, Deus ama a tua casa, Deus ama a tua família, Deus tem um plano para você, Deus tem um propósito para você, mas a chave é o amor. Que amor é esse que diz o salmista? A Bíblia diz que é porque Ele me ama. Ou seja, nós precisamos amar a Deus. Deus já é fiel quanto ao seu amor. Deus já é leal conosco com relação ao amor, ao afeto, à afeição, o carinho que Ele tem por mim e por você. Mas a questão seguinte é porque Ele me ama. E a pergunta que Deus nos faz aqui nessa tarde é: será que nós realmente amamos a Deus? As nossas atitudes, os nossos pensamentos, as palavras que têm saído da nossa boca, realmente têm revelado que realmente nós amamos a Deus? A Bíblia Sagrada diz no versículo 14, porque Ele me ama. E eu não sei você que está me ouvindo, eu quero amar a Deus todos os dias, toda hora, em todo tempo, em todo lugar. Mas o que é realmente amar a Deus, amar de verdade? E é sobre isso que nós vamos falar. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que significa a palavra amor no contexto em que está inserido nesse trecho da palavra de Deus. Aqui, amor, essa palavra amor, nesse contexto, fala de um ato de se apegar. E eu te pergunto, querido, você tem se apegado a Deus?
Nós estamos vivendo tempos de tribulação, tempos de provação, é tempo de buscar a Deus, é tempo de se apegar a Deus mais do que nunca antes na história da sua vida, da sua casa, da sua família. Amor significa se apegar. Aqueles que nós amamos, nós não se apegamos, nós queremos estar junto, nós queremos realmente se apegar, grudar, estar pertinho daquele que nós amamos. Em segundo lugar, amor também significa prender-se, ou seja, o teu coração está preso ao coração de Deus, você está cativo a esse amor leal, maravilhoso, tremendo e precioso, que é o amor de Deus. Como é que está o teu coração com relação a Deus, querido? E por último, o último significado da palavra amor nesse contexto é ser fervoroso. Olha que coisa tremenda, querido, amar é ser fervoroso. O amor não é frio, não é gelado, não é indiferente. Já dizia um pensador cristão há um tempo atrás que a diferença, né, do amor, né, o contraste do amor não é o ódio, mas a indiferença. E nós temos visto, né, a sociedade dos dias de hoje, as pessoas nos dias de hoje, com os corações gelados com relação às coisas de Deus, com seus corações não fervorosos, mas frios com relação às coisas espirituais. Quem ama é fervoroso, quem ama mantém a chama do seu coração sempre flamejante, ardente, fervoroso diante de Deus e diante daquele que a gente diz amar. Então o amor precisa ser fervoroso, o amor precisa se apegar, o amor precisa ser cativo à pessoa amada, ser preso àquele objeto da qual nós amamos, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa primeira chave que é o amor, porque Ele me ama, diz a palavra de Deus. E aquele que ama, querido, confia. Se você diz amar alguém, é porque você confia naquela pessoa. Aonde há confiança, há amor. Será que você confia realmente em Deus no momento em que a gente está vivendo? Momento onde os nervos estão à flor da pele, os corações estão inquietos, as almas estão assoladas com tantas fragilidades, tantas situações, tantos sentimentos. Lembre-se, querido, aquele que ama Deus, confia em Deus. Quem confia, entrega. Quem entrega, descansa em Deus. Descansa no Senhor nessa tarde. Aquele que ama, acredita. Acredite em Deus. Se você ama os seus filhos, você acredita neles. Você dá o seu melhor para eles. Aquele que ama também crê. Você precisa crer no Senhor. Aquele que ama também espera. Espera não o pior do outro, mas o melhor. É isso que Deus espera de nós. Em tempos difíceis que nós estamos vivendo, Deus espera o melhor de você. Deus espera o melhor do seu coração. Deus espera as melhores atitudes de cada cristão. Cristãos prudentes, cristãos sábios nesse momento, porque aquele que ama, espera o melhor do objeto amado, espera o melhor da outra pessoa. Também aquele que ama, querido, tem intimidade. E Deus te chama a ter intimidade com Ele. Cristianismo é a única religião do mundo que prega um Deus pessoal, um Deus que é transcendente, ou seja, que está para além de nós, para além do ser humano, mas um Deus que é imanente também, além de ser pessoal, ele habita dentro de nós, na pessoa do seu Espírito. E através do Espírito Santo, através da oração, da adoração, do jejum, da leitura da palavra de Deus, da comunhão com os seus familiares, com os irmãos, né? Através de todos esses mecanismos eletrônicos que nós temos hoje, para mantermos o contato, para deixarmos a fé sempre acesa nos corações, para trazermos uma palavra de bondade, de consolo, para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão aflitos, querido, Deus te chama à intimidade com Ele. A intimidade com Deus é necessária. Cristianismo é um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Aquele que ama tem intimidade. Olha o que diz Wiersbe, num dos seus comentários acerca desse lindo texto da palavra de Deus. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, tanto aqui como no Salmo 46, versículo 1. Ele nos esconde a fim de nos ajudar, e depois nos manda de volta para lhe servir em meio às lutas da vida. Nós estamos vivendo esse momento, um momento de luta com a vida, de luta pelo outro, de querer o bem do outro, de orar pelos outros, de sermos solidários, de pensarmos não apenas no nosso umbigo, nas nossas necessidades, mas nos levantarmos em oração e intercessão a favor daqueles que mais sofrem na terra,
próximos de nós, ou seja, longe de nós, a oração transpõe barreiras, ela não está sujeita a tempo e espaço, a oração é poderosa, diz a palavra de Deus, e aquele que ama valoriza também. Se realmente você ama Deus, você valoriza Deus, você valoriza as coisas de Deus, você valoriza a igreja do Senhor Jesus, você valoriza a comunhão com os irmãos, você valoriza a intimidade com o Espírito Santo. Aquele que ama valoriza o outro, trata o outro com dignidade, trata o outro com respeito. Será que você tem tratado com respeito o Senhor? Porque num momento como esse, ou a sua fé vai crescer e florescer, ou seu coração vai desfalecer e blasfemar contra Deus, contra a palavra, contra o cristianismo, né? Não entendendo e entrando em colapso e incredulidade, que é tudo que o diabo quer gerar no teu coração e na tua vida. Aquele que ama valoriza o que Deus valoriza. Aquele que ama trata o outro com dignidade e com respeito. Aquele que ama também se importa com o outro, é sensível à necessidade do outro. E agora mais do que nunca nós precisamos disso, exercer a generosidade, exercer um coração paterno, exercer um coração conectado com o coração de Deus, um coração que se importa, um coração de um bom samaritano. Né? Às vezes você que tem casas alugadas, de repente uma das famílias que estão ali na sua casa, por alguma razão qualquer da economia, desse momento delicado que nós estamos vivendo, não tem condição de talvez pagar todo o seu aluguel. Agora é tempo de exercer solidariedade, é tempo de exercer, você que tem mais, você que tem condição maior, uma condição melhor, de exercer generosidade, de amar como Cristo nos amou, que se entregou, que se ofertou, que deu o seu melhor para cada um de nós. Aquele que ama se importa, aquele que ama é generoso, aquele que ama é um bom samaritano. E quem é o meu próximo? O próximo é aquele que tem uma necessidade mais próximo de mim. É aquele que está ao meu lado e que precisa da minha ajuda. Então exerça isso. É tempo de semear mais na obra de Deus. É tempo de semear no reino de Deus, como nunca antes, talvez, na história da sua vida, como um ato de fé, como um sacrifício espiritual. Em tempos difíceis que nós estamos vivendo, exerça o seu melhor, dê o seu melhor. Aqueles que têm uma condição melhor do que os outros, exerça solidariedade, se importe com aqueles que sofrem e ajude aqueles que necessitam de ajuda. Isso é amar a Deus de verdade. Aquele que ama também obedece a sua lei, a lei de Deus. A maior prova do seu amor por Deus, se você quer estar debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, como diz o Salmo 91, você precisa obedecer a palavra de Deus. É tempo de mergulhar na Bíblia. É tempo de sairmos encharcados com a glória de Deus. É tempo de lermos a palavra de Deus e orarmos a Deus pedindo uma revelação do coração de Deus para nós. É tempo de não só sabermos acerca da Bíblia, mas obedecermos a lei de Deus. Porque o próprio Jesus disse: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Aquele que me ama, eu e o Pai viremos nele e faremos nele morada. E por último, querido, aquele que ama, investe. Investe recurso, investe dinheiro, né? As pessoas que você ama, você investe. Você paga um jantar, você compra algo que você sabe que é importante para aquela pessoa, você paga uma escola para os seus filhos, você compra um presente para a sua esposa, para o seu marido. Aquele que ama, investe. Investe os seus recursos, investe o seu melhor, investe tempo de qualidade com aqueles que amam. E a mesma coisa com relação a Deus. Invista os seus recursos a Deus. Invista tempo de qualidade com Deus. Invista o seu melhor para a glória de Deus. Manifeste a glória e a graça de Deus através da sua vida e do seu coração. O segundo princípio que nós aprendemos aqui, querido, além de que o nosso alvo, né, deve ser o amor, como nós aprendemos aqui, o primeiro ponto, né, a chave é o amor, ou seja, porque Ele me ama, vai desfrutar de todos esses benefícios. O segundo princípio que nós aprendemos aqui é o resultado do amor. O resultado do nosso amor a Deus e do amor de Deus por nós é que eu o resgatarei, diz a parte B do versículo 14 do Salmo 91. Olha que coisa linda. O resultado do amor de Deus por mim e por você é que Deus promete a mim e para você e para mim, para cada um de nós: eu o resgatarei.
Ou seja, Ele nos resgatou do império das trevas. Império por quê? Porque quem governa lá é um ser escravizante, é um ser terrível, é o inimigo das nossas almas, é Satanás, o diabo, o inimigo mortal do nosso coração, da nossa alma, que quer nos destruir, que veio para roubar, matar e destruir. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos resgatou do império, desse imperador tirano, terrível, escravizador que é Satanás. Ele nos tirou do império das trevas e nos conduziu ao reino da sua luz. O rei é justo, o rei é maravilhoso, o rei é bondoso, o reinado de Deus é sempre eterno, Ele é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele te tirou do império das trevas através da fé que você coloca nele, através da vida de obediência que você coloca diante da sua palavra, na sua rotina diária. Deus te tirou do império das trevas e te conduziu ao reino da sua luz. Que a sua vida seja iluminada por Deus nessa tarde. Que a sua vida, sua alma seja iluminada pelo poder do Espírito Santo. Que o teu coração seja iluminado em tempos tenebrosos que nós estamos vivendo. Porque Ele nos resgatou. É o segundo princípio que nós aprendemos. Ele nos resgatou do diabo. Ele nos resgatou do pecado que nos escravizava, que nos matava, que nos dilacerava, que nos assolava, como diz Hebreus capítulo 12. Ele nos resgatou da morte espiritual. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como Paulo fala em Efésios 2, nós que estávamos debaixo do governo desse príncipe das trevas, que fazia de nós filhos da ira, irados contra Deus, e que a ira de Deus era contra nós. Deus nos resgatou da morte espiritual e nos conduziu à vida eterna, à vida de Jesus, ao estilo de vida de Jesus e à vida abundante que Jesus oferece em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E tudo isso Ele nos resgatou, querido, por um preço que foi revelado naquela cruz, pelo preço do seu sangue, um sangue imolado, um sangue imaculado, de alguém que não tinha mancha, do Cordeiro de Deus, que foi capaz de tirar o pecado do mundo, do seu coração, da sua vida, da minha vida. Ele nos resgatou, pagando o preço da nossa dívida com seu sangue precioso, revelado naquela cruz. E eu estou aqui nessa tarde para dizer que Jesus tem perdão disponível para você. Através do sangue de Jesus, nós somos purificados de todo o nosso pecado. A Bíblia diz em 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade. Se andarmos na luz, diz também o apóstolo João, assim como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho amado, nos purifica de todo o pecado. Então, é isso que Jesus fez por mim e por você. Ele nos resgatou com o seu sangue. Nós éramos escravos, como eu falei. Hoje nós somos filhos de Deus, por causa da fé que nós colocamos nele. Haja como um filho de Deus. Você já não é mais escravo. Você já não está mais debaixo desse jugo satânico, maligno, tenebroso. Haja como tal nos dias que estamos vivendo. Você é luz, você é farol, você é lumieiro de Deus. Então ilumine o coração das pessoas, ilumine a sua casa. Deus só precisa de uma lâmpada em cada casa para iluminar todo aquele ambiente, todo aquele lar, toda aquela família. E essa lâmpada é você. Se você entregou o seu coração e sua vida para Jesus, você pode ter certeza, querido, Deus quer iluminar o teu lar através da sua vida, com a sua fé. Lembrando que você não é mais escravo, mas sim filho amado de Deus. Ele nos deu promessas preciosas. Segundo os especialistas, mais de 8.500 promessas na palavra de Deus. Agarre-se nesse tempo que nós estamos vivendo, nas promessas que você precisa para a sua casa, para a sua família, para o seu lar, para os seus negócios, para as suas finanças, para a sua empresa, para o seu comércio, para o seu trabalho. Agarre-se às promessas de Deus, porque Ele nos deu promessas preciosas, revelando o seu amor e o seu cuidado para conosco. Deus nos deu também uma herança espiritual, como todo pai amoroso, que deixa um legado aos seus filhos, que deixa uma herança abençoada para os seus filhos. Deus nos deu uma herança espiritual, e espera que eu e você, com maturidade, venhamos a desfrutar a herança maravilhosa que Ele deixa para nós. Tudo isso que Deus prometeu para nós, Efésios 1:3, a Bíblia diz que nós temos toda sorte de bênçãos espirituais
nas regiões celestiais. E como é que nós temos acesso a essa herança espiritual, a essas bênçãos espirituais de Efésios 1:3? Através da fé, através da oração. Através da oração, da adoração, um canal se abre entre os céus e a terra. Os céus beijam a terra toca os céus, e a bênção de Deus é derramada sobre a tua vida, o teu coração e a tua família. E por último, querido, Deus nos deu a vida eterna, não se esqueça, a vida plena. Essa vida nessa terra é passageira, como diz Tiago, é como a neblina, hoje está aqui, amanhã desaparece, desvanece. Mas, querido, o que Deus tem para mim e para você é vida plena, é vida abundante, é vida eterna. Como diz João 17, capítulo 2, esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Teu Filho Jesus, a quem Tu enviaste. Se você quer desfrutar dessa vida eterna, se você quer desfrutar dessa vida plena, abundante que Jesus tem para mim e para você, você precisa conhecer a Jesus. Você precisa abrir o seu coração para Jesus e conhecer o Pai através do Filho, no poder do Espírito Santo. Essa é a teologia da oração. Quando nós oramos, nós temos que orar ao Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. Essa é a verdadeira oração bíblica, tremenda, que nós temos que fazer diante do Senhor, e hoje mais do que nunca precisamos fazer isso. O terceiro princípio que nós aprendemos é a garantia desse amor. Qual é a garantia desse amor? Deus promete, na parte C do versículo 14, eu o protegerei. Eu, o próprio Deus aqui dizendo para mim e para você, eu vou te proteger, eu vou te guardar. Por quê, queridos? Porque quem ama, cuida, e Deus te ama. Quem ama, protege, e Deus vai te proteger. Por isso Ele promete isso na sua palavra. E se Ele falou na sua palavra, Ele é fiel para cumpri-la. Quem ama, defende. Deus vai defender a tua causa, Deus vai defender as tuas necessidades. Lembre-se, quem é que vai desfrutar dessa garantia do amor? Aquele que conhece o seu nome. Como diz aqui na palavra, nós precisamos conhecer o poder do nome de Jesus. Através da oração, em nome de Jesus, coisas milagrosas, poderosas, sobrenaturais, podem acontecer nesses dias terríveis que nós estamos vivendo. Nesses tempos, como hoje mais do que nunca, a nossa fé vai ser provada. O nosso coração vai ser forjado na bigorna desses dias difíceis que nós estamos vivendo. Então lembre-se, há poder no nome de Jesus. Há poder purificador no sangue de Jesus, mas há poder milagroso, sobrenatural, extraordinário no nome de Jesus. Deus também há de te livrar, te guardar, te preservar do pecado que tenta assediar o teu coração, que de alguma maneira tenta afetar, destruir a tua vida, que de alguma maneira tenta te lambuzar, te sujar, te lançar para longe de Deus em tempos de quarentena, em tempos difíceis, em tempos de ociosidade, querido, é onde mais as pessoas fazem besteira. Em tempos de ociosidade é onde mais a nossa mente vagueia e pensa as coisas terríveis e faz coisas terríveis. Então, querido, lembre-se, em tempo de quarentena não é tempo para ficar pecando, não é tempo para ficar errando, não é tempo, nós não podemos brincar com a nossa vida espiritual, com a nossa salvação. Jesus está aí às portas, a dispensação da graça talvez esteja se findando, o arrebatamento está aí chegando. A ressurreição dos mortos vai acontecer antes do arrebatamento, nesse mesmo episódio, nesse mesmo plano profético tremendo. Não é tempo de brincar de ser crente, não é tempo de se lambuzar no pecado. Não deixe o pecado que te assedia, através dos desejos, através da concupiscência, através de tudo isso que esse mundão pecaminoso, tenebroso te oferece, irmão. Não permita sujar a tua alma. Nos tempos que nós estamos vivendo, é tempo de consagração, é tempo de buscarmos a Deus, é tempo de nos santificarmos, é tempo de nos quebrantarmos na presença do Senhor e ao mesmo tempo oferecermos o melhor que nós temos para Deus, confessando os nossos pecados, reconhecendo as nossas falhas, tomando decisões corajosas, de responsabilidade, de maturidade diante do Senhor, diante das pessoas que nós amamos. Lembre-se, a Bíblia promete te livrar também das pestes, como diz aqui o versículo 6 do Salmo 91, das doenças, das maldições,
Deus é capaz de te livrar, de te proteger, de criar uma redoma sobrenatural sobre a tua casa, sobre a tua vida. Eu não estou dizendo aqui, sendo irresponsável, dizendo que o Covid-19 ou o coronavírus não pode alcançar alguns cristãos ao redor do mundo. Sim, isso pode acontecer. Nós temos relatos aí jornalísticos que sim, está atingindo todo tipo de pessoa, inclusive alguns cristãos. Por exemplo, uma igreja lá na Coreia, um ou outro pastor, falecendo, membros nossos se perdendo, na Itália, milhares de pessoas morrendo, querido, mas Deus é capaz de te livrar da peste, da doença, das maldições e daquilo que tem assolado esses dias de hoje. Mantenha a sua fé vigorosa, mantenha o teu coração esperançoso, não deixa a depressão assolar o seu coração, a tormenta invadir ou criar tempestade na sua alma, não. Os anjos de Deus, diz a palavra de Deus, acampam ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Deus pode te livrar, Deus pode te proteger. Seja prudente, lave bem as mãos, obedeça as recomendações médicas das nossas autoridades. A Bíblia diz isso em Romanos 13, que quem resiste à autoridade instituída por Deus, trará sobre si mesmo condenação. É tempo de nós obedecermos às nossas autoridades, é tempo de nós orarmos por ela, é tempo de nós orarmos pela nossa nação, pelos nossos gestores públicos, para que tenham sabedoria. E é claro, temos que orar também para aqueles que estão na linha de frente dessa pandemia, os nossos médicos, os nossos enfermeiros, aquelas pessoas que trabalham no postinho, nos pronto atendimento, nos hospitais, todas as pessoas que trabalham nesses elementos essenciais da sociedade civil organizada. Mas lembre-se, querido, Deus pode te proteger das pestes, das doenças, das maldições, conforme o versículo 6 e o versículo 10 desse Salmo 91. Deus pode te guardar, Deus pode te proteger das ciladas do inimigo e das tentações que tentam assolar o seu coração. É o que nós vemos no versículo 3. Olha o que diz Wiersbe, um grande comentarista da Bíblia Sagrada. Ele diz: os santos que permanecem em Cristo não podem evitar deparar-se com perigos desconhecidos, mas podem escapar das suas terríveis consequências. E é isso que nós cremos, é isso que nós acreditamos. Por isso nós clamaremos a Ele, como diz o versículo 15, parte A, e nós seremos ouvidos pelo nosso Senhor. Você vai orar, você vai clamar, e Deus vai ouvir e atender o clamor do teu coração, porque você o ama, e você tem provado esse amor na tua rotina diária, no teu dia a dia, fazendo culto doméstico à tua família. Nós vamos clamar a Ele, e a Bíblia promete que nós seremos ouvidos por Ele. Na adversidade, diz a parte B do versículo 15, Ele estará conosco. Deus estará conosco na adversidade. Eu estou aqui nessa tarde para dizer para você que Deus está com você, se você estiver em Cristo, nele, nesse posicionamento de fé, de salvação, de vida eterna, levando as coisas de Deus a sério, entregando o teu coração totalmente rendido ao Senhor, querido. Na adversidade, Deus estará conosco. Me lembro do pastor Paulo Canuto, nas suas tardes da fé, ele dizia para cada um de nós, várias vezes eu vi ele ministrando aqui no culto, dizendo assim: Deus tem um caminho para nós no meio da tormenta. Pode haver tormenta de todos os lados, mas Deus tem um caminho para mim e para você, nós que estamos nele, em Cristo. Deus tem um caminho para nós no meio da tormenta, nos problemas que nós venhamos a enfrentar, e nós vamos enfrentar. Te prepare, seja prudente, seja sábio. Dentro dos problemas que nós vamos enfrentar, Deus vai derramar sabedoria para você. É o que diz lá na epístola de Tiago, se alguém é falto em sabedoria, peça a Deus, que dá sem dificuldade nenhuma. Deus tem prazer em dar sabedoria a cada um de nós. E nós, papais, mamães, filhos e filhas, familiares, entes queridos, hoje mais do que nunca nós precisamos da sabedoria divina. Nós precisamos da sabedoria de Deus para enfrentarmos as dificuldades que já estão acontecendo e aquelas que ainda hão de vir. Precisamos da sabedoria de Deus. Lembre-se, na oração que você fizer, Deus promete dar resposta no versículo 15 aqui do Salmo 91. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E eu creio que nos dias que nós estamos vivendo, mais do que nunca, nós teremos orações extraordinárias sendo respondidas por Deus.
Nós teremos uma ação celestial ainda maior do que em várias fases da história da igreja. Nós teremos aquilo que aconteceu com Jesus, anjos subindo e descendo para servirem os herdeiros da salvação, conforme nos promete em Hebreus capítulo 1, versículo 12, que os anjos de Deus são ministros de Deus, a favor daqueles que vão herdar o reino dos céus. Então, se você está na fé, se você tem Jesus no seu coração, se você tem o seu nome escrito no livro da vida, você pode orar, porque os anjos de Deus vão estar trabalhando a seu favor. Coisas extraordinárias, eu creio, profeticamente no meu coração, Deus vai estar fazendo, através daqueles que se entregarem totalmente a Ele, através daqueles que se renderem totalmente ao Senhor, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus, mais do que nunca, vai aliviar a nossa bagagem, as nossas bagagens emocionais, o passado que nos assolava, a culpa que muitos estão vivendo, o medo que tem assolado a muitos, a ansiedade, o estresse. Deus vai aliviar a bagagem do seu coração, porque Ele promete: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor, e acharei descanso sobre as vossas almas. Deus quer trazer descanso para a tua alma, Deus quer trazer descanso para o seu coração. Haverá livramento, não do seu jeito, nem do meu jeito, mas do jeito de Deus, como diz Eclesiastes, no tempo de Deus e do modo de Deus. Diferente às vezes na expectativa que nós mesmos criamos, com as nossas cacholas, com a nossa mente humana. Lembre-se, Deus trará livramento, mas é no tempo dEle, e do jeito dEle, no modo dEle, em nome de Jesus. Olha o que diz Wiersbe, esse lindo comentarista, teólogo. Ele diz assim: caminhar com o Senhor ajuda a discernir e a evitar um bocado de problemas. E é melhor sofrer dentro da vontade de Deus do que enfrentar as dificuldades decorrentes da desobediência ao Senhor. Então lembre-se, é tempo de obedecer a Deus e não de ficar brincando de ser cristão. Deus honra os que o honram, diz o Senhor, mas os que me desprezam serão desprezados, diz a palavra de Deus. É o que nós vemos aqui no versículo 15, no final do versículo 15 ele diz: eu vou cobri-lo de honra. Deus vai honrar a tua fé, irmão. Estou aqui nessa tarde para dizer que Deus vai honrar a minha fé, fé do pastor Matias que está aqui, do obreiro Ricardo, de cada um que está trabalhando aqui a seu favor, para abençoar a tua casa, a tua família, aí o seu negócio, aonde você que está me ouvindo, através da internet. Deus vai honrar você, querido, se você honrar Deus com uma fé genuína, com uma fé bíblica, com uma fé obediente à palavra de Deus. Vou cobri-lo de honra, promete o Senhor no final do versículo 15. E ele termina dizendo que Deus vai nos dar longevidade. Olha que coisa linda. Ou seja, uma vida longa. Deus vai dar longevidade, um longo espaço de tempo nessa terra. Além disso, a Bíblia promete maturidade, sabedoria, como eu vos falei. E mais do que tudo isso, se nós não tivermos longevidade nessa terra, no sentido de muitos anos de vida, querido, nós temos o maior presente que Deus pode dar para mim e para você, que é a salvação, que é a eternidade. Ou seja, Deus promete no final, no versículo 16, vida longa para mim e para você. Deus promete longevidade de vida. Deus promete maturidade através da sua palavra, sabedoria do alto para mim e para você, e a eternidade, que é o maior presente que um ser humano pode receber. Tanto é que várias vezes, quando Jesus estava orando por enfermos, expulsando demônios, o que é que Jesus se preocupava? Não era só em curá-los, não era apenas em levantar o coxo, e fazê-lo andar, não. Por várias vezes Jesus liberava uma palavra de bênção, declarando: vá e não peques mais, os teus pecados estão perdoados, diz o Senhor. Ou seja, mais importante do que a cura física, mais importante do que o livramento de uma situação ou outra dessa vida, de um problema, de uma dificuldade, querida, é que os nossos pecados sejam perdoados por Jesus de Nazaré e pela sua obra maravilhosa na cruz do Calvário. Os seus pecados podem ser perdoados se Jesus estiver no timão do seu barco, se ele for o almirante do barco da sua vida. Você pode passar por tempestades terríveis, por ventos, ventanias terríveis, mas se Jesus for o almirante do barco da sua vida, basta uma palavra do Mestre,
e aquela tempestade vai virar calmaria. Basta uma palavra de Jesus e Ele conosco no barco da vida, nós chegaremos no porto seguro, que é a vida eterna que Ele nos promete. Com relação à longevidade, olha o que diz o comentarista bíblico, ele diz assim: para os israelitas, a longevidade que permitia com que cada um deles vissem seus filhos, netos e bisnetos. Essa era a maior bênção nesta vida para um israelita que ouviu essas palavras do Salmo 91. Então, como Abraão desejava ter uma boa velhice e morrer em avançados anos de vida, não tem nada de ruim você desejar isso e colocar isso diante do Senhor. Ou seja, o desejo do nosso coração é realmente vivermos uma vida com Deus. É realmente, se possível for, vermos os nossos filhos, os nossos netos e os nossos bisnetos. Isso é um dos sinais de bênção do Senhor para o israelita e para nós hoje também. Mas mais do que isso, o que Deus espera de nós é que nós vivamos uma vida com Ele. Uma vida abençoada, uma vida satisfeita, uma vida plena, uma vida abundante, que Jesus promete para nós. Uma coisa, presta atenção, é os médicos nos ajudarem a viver mais alguns anos de vida. Mas Deus, irmão, preste atenção, tem o poder de acrescentar vida a nossos anos e de nos fazer viver uma vida que vale a pena. Vale a pena viver a vida com Deus. E então, no final de tudo isso, ele diz: nós veremos a sua salvação. E mais do que a sua salvação, nós veremos o Salvador. Na terra, nós veremos a sua salvação. E no céu, nós veremos face a face, tete a tete, olho com olho, nós veremos o nosso Salvador. E é tremendo como, de maneira esplendorosa, né, o autor do Salmo 91, que nós não sabemos quem é, mas talvez Moisés, nos ensina isso. Aqueles que habitam no Senhor permanecem seguros quando estão fazendo a vontade dEle. E é tempo de fazer a vontade dEle. Até que tenham completado o seu trabalho, preste atenção. Os servos de Deus são imortais. É o que nos afirma Romanos 8, de 28 a 39. Enquanto Deus não cumprir todo o seu propósito, e o trabalho que Ele tem através das nossas vidas, nós não vamos desfalecer. Nós somos imortais enquanto Deus não cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Porque o Salmo 139 diz que todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Ou seja, Deus já sabe quantos dias eu e você nós vamos viver. E Ele tem um propósito para a sua vida, para a minha vida, um trabalho para você, um trabalho para mim. E enquanto Ele não cumprir esse propósito, esse trabalho, esse projeto lindo das nossas vidas e através de nós, nós estaremos aqui nessa vida passageira e terrena que nós estamos vivendo. Então tudo isso que eu falei, querida, é para trazer uma palavra de esperança para você. Uma palavra de graça e glória para a tua vida, querido. Não perca a sua fé, mantenha a chama acesa diante de Deus. Nós aprendemos 3 princípios valiosos, tremendos diante do Senhor. O primeiro deles é que a chave é o amor. Eu o amarei, né? Ou seja, eu e você amando a Deus, porque Deus já nos ama, nós aprendemos. O segundo princípio que nós aprendemos é o resultado desse amor, que Deus irá nos resgatar. Eu o resgatarei, promete a palavra de Deus. E o terceiro princípio que nós aprendemos é a garantia desse amor. Eu o protegerei, é a promessa que Deus tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar diante de Deus e pedimos a proteção, a redenção e a guarnição do Senhor sobre nós e sobre as nossas casas. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui através da internet, da fibra ótica, da via rádio, Deus, tantos meios eletrônicos que fazem impossível, Deus, que essa palavra adentre no coração das pessoas, penetre nas recâmaras mais profundas das almas humanas, Pai, afastando todas as trevas, tudo aquilo que assola, tudo aquilo que atormenta. Ó Deus, seja teu povo, ou seja os nossos ouvintes, sejam amigos nossos, irmãos queridos, ou aqueles que ainda não têm um compromisso contigo, Pai, que eles sejam tocados pelo Espírito Santo, que sejam movidos ao quebrantamento, que sejam movidos ao arrependimento dos pecados.
Ó Deus, que sejam movidos a firmarem um compromisso e uma aliança com Deus, porque somente em Ti, no centro da Tua vontade, em Cristo nós estamos seguros, à sombra do Onipotente. Ó Deus, debaixo das Tuas asas nós queremos habitar, nós queremos viver, nós queremos crer que dias melhores ainda nos aguardam, Pai. Mesmo em situações tenebrosas que estamos vivendo, nós cremos que o nosso Redentor vive. E que, ó Deus, no tempo certo, ó Deus, Ele grandes coisas ainda fará, ó Deus, através de nós, a favor do Teu povo, a favor da Tua igreja. Ó Deus, proteja-nos, livra-nos de todo mal, abençoe e protege os profissionais na área da saúde, aqueles que trabalham nas áreas essenciais da sociedade. Ó Deus, as famílias enlutadas, ó Deus, com essa peste, com essa pandemia. Ó Deus, consola os corações com o Teu Espírito. Ó Deus, reanima o Teu povo. Pai, levanta o Teu povo em fé diante do Senhor, porque até a fé salvadora, ó Deus, é uma dádiva divina. É o Senhor quem colocou dentro dos nossos corações. Pai, por isso eu te peço, faz crescer, florescer, ó Deus, de maneira extraordinária, nos dias difíceis que nós estamos vivendo, a fé do Teu povo, a fidelidade do Teu povo, ó Deus, o coração do Teu povo esteja alinhado com o céu, com o Teu coração, crendo e sabendo que o Senhor é com eles, protegendo, guardando, redimindo e abençoando os Teus filhos. É o que eu te peço de todo o coração, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. E agora ao final, te agradeço de todo o coração, querido, e faça um convite, entre no nosso site, www.betelonline.com.br, na parte superior à direita, você tem uma ícone ali, os cultos ao vivo e pregações, e você tem uma opção no site das pregações anteriores, além dos cultos ao vivo à esquerda, à direita, você tem as pregações anteriores, onde tem todos os nossos pastores ali, você pode clicar, ouvir ministrações valiosas, preciosas, para você buscar a Deus nos dias em que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe você, um beijo do pastor Giovanni, que a graça, a paz de Jesus esteja sobre a tua casa, a tua família, que a bênção do Senhor, em nome de Jesus, esteja sobre você. Amém, amém, amém. E chamo ao obreiro Ricardo, que vai estar cantando mais uma oração, e logo em seguida dessa canção, o pastor Matias vai estar orando por você. Então deixe os seus pedidos, as suas necessidades de oração, no chat que nós temos aqui no YouTube, nós vamos estar anotando todas elas, orando por você, pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Passa a palavra ao Ricardo. Amém. Então a gente vai continuar cantando ao Senhor. Essa é uma canção que a gente ainda não cantou aqui na igreja. Eu quero te convidar também a aprender ela. Ela fala exatamente sobre isso que o pastor Giovanni pregou essa tarde, dizendo: Senhor, Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa proteção, e em Ti